Galera, primeiro tempo ruim, né, cara? O Cruzeiro com essa escalação alternativa, a gente já vinha falando bem antes do jogo, galera. Vamos ter paciência, porque, cara, é difícil, né? Vai faltar entrosamento, vai faltar técnica. E eu falava também no pré-jogo aqui, qual era o time que iria entrar hoje em campo. Não o time que eu falo a escalação, mas qual o Cruzeiro? O Cruzeiro do Campeonato Brasileiro, que é o quarto colocado, que fez um bom jogo contra o Bahia, contra o São Paulo, contra o Mirassol, e fez aquele excelente jogo contra o Flamengo, e é o quarto colocado. Ou era o Cruzeiro da Sul-Americana? Aquele time preguiçoso, um time pesado, um time que não consegue fazer transição rápida, que não consegue fazer marcação à pressão, um time que não consegue ter soluções para sair, para iniciar a jogada ali, quando a bola sai do pé do Cássio, vai para os zagueiros. E foi esse time que a gente viu hoje, cara, né? A gente viu hoje um time da Sul-Americana. Não só em questão de técnica, mas em questão de comportamento, de tomada de decisão. É estranho como é um time no Campeonato Brasileiro e é um outro time na Sul-Americana. Aí tem a questão do entrosamento, mas tem coisas ali, inclusive eu falei também no pré-jogo, gente, quando vai jogar no Mineirão, a expectativa era de mais de 50 mil pessoas no estádio, né? O Mineirão é um estádio confortável, vestiário, a grama, você enfrentar o Flamengo, que na oportunidade era o líder do campeonato, isso por si só já motiva o jogador, né? Já existem elementos externos que motivam o jogador. Aí eu falei, quando vai para a Sul-Americana, você não tem esses elementos disponíveis para motivar a pessoa. Então, o profissional ele tem que buscar a sua própria motivação, ele tem que buscar os seus próprios objetivos, ele tem que se automotivar, porque lá não vai ter isso. E o que a gente viu hoje, cara, foi um time sem entrosamento, né? Faltou compactação entre o bloco defensivo, o bloco de construção e o bloco de finalização. O primeiro tempo inteiro a gente falou isso, né? Muita dificuldade na saída de bola. A transição rápida não funcionou, a marcação, a pressão, tudo que a gente vê no time do brasileiro, de comportamento, de intensidade, de entrega, de espírito de guerra, a gente não viu hoje, mas não é só hoje. Foram os 4 jogos da Sul-Americana, foi assim. Então o primeiro tempo foi muito ruim. Chegou o segundo tempo. Deu 10 minutos, a gente falou, cara, nada mudou, tá a mesma coisa. E o Mushuki Runa continua alçando bola dentro da área, continua tentando forçar um erro e fazer um gol no erro do Cruzeiro. E foi o que aconteceu. Passou alguns minutos, o Mushuki Runa da esquerda para a direita, ele vai lá e alça uma bola dentro da área, num erro talvez ali de tomada de decisão do Cauã Prats, e não é motivo para cancelar, para julgar, para criticar, não, é um erro pertinente e é um erro que acontece naquela idade ali, tá? Com certeza ele vai aprender, fala, cara, essa bola que eu não posso dominar dentro da área, isso aqui é bola de quê? É de dar chutão, é mandar ela longe, mesmo porque caiu na perna direita dele. Então, e ali o Mushuki Runa acabou, a bola sobrou por dentro da área, o jogador foi lá e finalizou. E ali o Jardim começou a propor as alterações, né? Deu 68 minutos, ele já havia feito 4 alterações, depois ele colocou o Fagner, aí entrou o Romero no lugar do Wallace, o Kenji no lugar do Rodriguinho, o Wanderson no lugar do Eduardo, o Diné no lugar do Bolassi e o Fagner no lugar do Prats. O time melhorou, assim, levemente, porque melhorou um pouquinho na construção, melhorou nas beiradas, né? O Kenji, inclusive, fez a jogada ali individual que proporcionou a bola para o Eduardo, que chutou, o goleiro resvalou e sobrou para o Lautaro fazer o gol, mas começou de uma jogada individual, um passe do Romero e uma jogada individual do Kenji. E do lado direito, o Wanderson também melhorou a questão do 1 contra 1 ali, proporcionou algumas jogadas, inclusive a jogada ali que o Dineno quase fez o gol de cabeça, o goleiro chegou rebatendo. Então melhorou, mas não o suficiente para o Cruzeiro virar o jogo, né? Então o Cruzeiro não conseguiu virar o jogo.
E cai na Sul-Americana, um resultado que nunca aconteceu na história do Cruzeiro. E é um resultado, assim como eu falei que o Cauã Prats ele tem que aprender, mostrando ali o lance dele agora ali, no replay, olha lá pra você ver. Mas é uma coisa da idade, né? Já o Cruzeiro não tem pouca idade para aprender com o que aconteceu aqui, né? Uma desclassificação em primeira fase, numa Sul-Americana, que é a segunda divisão da América, tá, gente? É bom lembrar isso, o Cruzeiro cai na primeira fase da segunda divisão da América. Então a gente tem que aprender, por isso que quando ganha não tá tudo certo e quando perde também não tá tudo errado. Nem o céu, nem o inferno, nem 8 e nem 80. O time é um no brasileiro e o time é outro na Sul-Americana. Por quê? Na Sul-Americana entra mais os jogadores reservas, entra mais os suplentes. E isso expõe a fraqueza do nosso elenco. Quando ganha, aí a galera fica aqui no chat. Ah, tá vendo? Vocês falaram que o elenco era ruim. E eu continuo falando, o elenco foi mal montado. Né? O elenco, gente, quando a gente fala o elenco, é os 36. Não são os 11. Não são os 11, né? São os 36, né? São as peças de reposição que são necessárias para você fazer uma campanha longeva, porque o brasileiro requer isso. Você acha que não vai acontecer mais lesões? Vai acontecer, vai ter desgaste, vai ter aquela lesão ali que vai tirar o jogador um mês. Vai ter, gente, até dezembro. Ainda mais que esse calendário apertado e com o Super Mundial, muita coisa vai acontecer e precisa de elenco. Vocês lembram ano passado que o Cruzeiro começou bem? Ah, é o Seabra, tal, não sei o quê. Não, tem a questão do Seabra, um time organizado tal. Mas chegou lá no final, faltou perna, faltou elenco, faltou jogadores para sair do banco e decidir. Faltou jogadores frescos, né, como diz o professor, para decidir. Então, o Cruzeiro cai na Sul-Americana. Tomara que fique o aprendizado, né? Tomara que fique o aprendizado. E que domingo na Ilha do Retiro o Cruzeiro possa retomar o caminho das vitórias e agora focar no brasileiro.